Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto. E sempre lembrando que você pode participar com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número está aí na tela, e tem também o nosso telefone aqui da redação da TV Câmara, o nosso e-mail e também as nossas redes sociais, Facebook, YouTube, que você já conhece. E olha só, gente, no programa de hoje vamos falar de um tema que interessa não só Rio Preto, mas todo o estado de São Paulo e, por que não, o Brasil inteiro, que é a instalação de um campus da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, aqui em São José do Rio Preto. E até o momento já foram anunciados 9 cursos nas áreas de artes, ciências e humanidades e ciência e tecnologia. Mas para entender em que pé que está todo esse processo e as novidades para a implantação dos cursos já para 2026, recebo aqui nos estúdios da TV Câmara o anunciado futuro diretor do campus de Rio Preto, o Danilo Giroldo, que está cuidando de todas essas tratativas, ele que é também assessor especial da reitoria da UFSCar. Giroldo, posso chamar de Giroldo? Claro, por favor. Obrigado por estar aqui com a gente. Você que tem, agora já é quase um rio pretense, Exato. já passou aí por muitas audiências aqui, teve de manhã numa nova reunião. Vamos lá, Giroldo, que pé que estão esse processo de implantação da UFSCar aqui em Rio Preto, um projeto aí grandioso, né? Com certeza. Primeiro agradecer, né, Alexandre, a oportunidade de estar aqui na TV Câmara. Você, toda a equipe aí da TV Câmara tem acompanhado o nosso trabalho desde o começo, né, lá no início do ano, que a gente começou os primeiros movimentos, as primeiras, né, coletivas e as primeiras reuniões. Então, tem sido aí super parceiros, assim como toda a imprensa de Rio Preto, tem nos ajudado muito, né, porque o prazo para a implantação desse campus é muito curto. Então, a gente precisa de todos os parceiros para nos ajudar a divulgar, elucidar, né, todos os pontos para a população que tem demonstrado muito interesse no campus, né. Então, a gente tá muito contente, assim, com esse acolhimento todo que a sociedade de Rio Preto tem dado, né? Então, a gente passou já por muitas fases, né? Lembrar sempre que esse processo ele inicia lá em junho do ano passado, quando o governo federal anuncia o Programa de Aceleração ao Crescimento, né? O PAC, específico para a expansão das universidades federais. Então, ali ele anuncia 10 campi no Brasil todo, em todas as regiões brasileiras, e ele utiliza um critério que é o número de a proporção de matrículas públicas na educação superior para escolher os lugares onde esses campi devem estar, né? Então, no estado de São Paulo, região de Rio Preto, como uma região muito populosa e tem uma baixa cobertura de educação pública, educação superior pública, ele foi identificado nesse estudo como um lugar potencial para ter um campus, né? Além dos movimentos sociais que já existiam pedindo, né, esse campus, essa universidade federal presente aqui no território. De fato, foi uma escolha muito acertada, né? É um município que tem características, assim, muito favoráveis para o sucesso desse campus, né? Então, isso inicia lá. E no final do ano, ainda de 2024, a Universidade Federal de São Carlos ela aprova então a metodologia para a gente poder definir as vocações, estudar como é que esse campus ia se estruturar, né? A partir de fevereiro a gente inicia uma série de reuniões aqui, né, grupos focais, com os diferentes segmentos da sociedade civil aqui de Rio Preto, né? Então falamos com o executivo, falamos com o legislativo, tivemos aqui, né? Falamos com os empresários, com a sociedade civil organizada, os movimentos sociais, as universidades, conversamos com todo mundo. Apresentamos o projeto como um todo, né? Apresentamos também lá para todos os campi da UFSCar, tudo que foi, né? Como é que é Rio Preto, que característica que Rio Preto tem, como é que deveria ser esse modelo desse campus para ser algo que respondesse, né, aos desafios da educação superior contemporânea. Foi muito rico esse processo todo, a gente consolidou em audiências públicas, né, uma delas foi aqui, e aí apresentamos esses 9 cursos, né, que você mencionou, né. E quando a gente consolidou todo esse planejamento inicial num documento referência, foi aprovado pelo Conselho Universitário no dia 30 de maio. Esse documento de referência está virando uma publicação, nós vamos fazer questão de trazer um exemplar aqui para vocês terem aqui, que registra a história de tudo que a sociedade de Rio Preto demandou, né? Como é que foram feitas as análises, porque isso aí é um compromisso nosso com a memória desse campus que a gente quer que fique aqui por séculos aqui, né, em Rio Preto. Então, ele é muito importante esse processo, né? E ali tem o planejamento, que é o que a gente está executando agora. Então, esse material, esse documento de referência, ele se encerra
com o planejamento de instalação do campus. Então, ali a gente encerrou uma fase, que é fazer o documento de referência, agora nós estamos implantando as diretrizes que estão lá. Então, a gente está trabalhando em muitas frentes, assim, vou dizer que está um trabalho muito intenso para conseguir cumprir esse objetivo de começar em março, né? Então, tem algumas frentes acontecendo. Os 9 cursos estão tendo seus projetos pedagógicos elaborados, né? Então, tem quase 40 pessoas. Então, só para relembrar os cursos, né? Tem os cursos de ingresso, que são os 3 bacharelados interdisciplinares, que vão começar a partir do ano que vem, né? Que são? Artes, Ciências e Humanidades e Ciência e Tecnologia, né? Então, para contratar os primeiros professores, né, e técnicos relativos a esse curso, precisa fazer o projeto pedagógico para entender qual é o perfil deles, que matérias que eles vão ministrar aulas, né, que laboratórios que vão ser necessários, que equipamentos vai precisar comprar. Então, isso está sendo feito nesse momento, né? Encaixados nesses 3 cursos, tem mais 6 de segundo ciclo. Então, depois que o estudante conclui esses bacharelados interdisciplinares, que são bem flexíveis, bem atuais, né, contemporâneos, assim, o estudante tem autonomia para construir o percurso formativo dele, ele pode fazer outros 6, né? Então, artes cênicas e produção cultural na área de artes, arquitetura e urbanismo e serviço social na área de ciências e humanidades, e inteligência artificial e ciência de dados e engenharia de design na área de ciência e tecnologia. Também estão sendo feitos os projetos pedagógicos desses cursos porque eles são acoplados, né? O estudante, enquanto ele está fazendo o primeiro ciclo, ele já vai puxando disciplina do segundo ciclo, né? Então, elas conversam entre si? Tipo, se eu fizer artes, eu posso partir para... Você pode puxar uma disciplina de inteligência artificial, por exemplo. Então, o grupo das artes que está pesquisando já está conversando com o grupo que está construindo projetos de inteligência artificial, porque vai ser interessante para as artes, né? Inteligência artificial, por exemplo. Quando a gente fala artes, é o que exatamente? Então, as artes, elas têm 4 linguagens principais, né? A música, as artes cênicas, a dança e as artes visuais, né? Então, quando a gente fala um curso interdisciplinar em artes, ele vai ter fundamentos dessas 4 linguagens, né? E aí, especificamente para ele concluir uma formação específica, ele vai ter artes cênicas e produção cultural, que é transversal às 4. Então, por exemplo, o curso de produção cultural vai ser o primeiro bacharelado do Estado, né? Só tem o tecnólogo funcionando na FATEC em São Paulo. Ele visa, então, desenvolver, tanto do ponto de vista artístico quanto profissional, essas 4 linguagens. Então, a gente está desenhando uma incubadora cultural, por exemplo, né? Então, a gente vai selecionar projetos culturais e os estudantes, junto com os professores, vão produzir Isso, então, é formação para os estudantes e é uma contribuição, é extensão, né? Uma contribuição para o território também. E veio a calhar, né? Porque Rio Preto tem uma produção aí, enfim, de artes cênicas, próprio de audiovisual bastante intensa, até é importante você tocar nesse ponto, Alexandre, porque às vezes a gente ouve muito questionamento do pessoal assim, mas o pessoal vai trabalhar onde? Curso de artes, que contribuição que vai estar? Aqui as pessoas que vivem em Rio Preto, elas acabam naturalizando isso. Mas eu que venho de fora, eu tenho que dizer isso assim para Rio Preto. O que Rio Preto tem na área de cultura não é comum. Não é comum no nosso país, infelizmente. Seria bom que todo município tivesse uma lei municipal, né? Que é a Nelson Freitas, Nelson Seixas, lei desculpa, de incentivo, né? Que é uma lei espetacular, entende? Ela pode ser potencializada, o pessoal cobra. Pode melhorar, mas já pode melhorar, mas é uma coisa que poucos têm, né? Precisa descentralizar pela cidade, né? Eu tive na Conferência Municipal de Cultura, muito bem organizada, aliás, pela Secretaria Municipal de Cultura, foi excelente e para a gente, assim, da UFSCar, foi muito bom estar ali, que a gente vê os desafios. Então, precisa descentralizar os equipamentos culturais. Então, essa incubadora pode olhar um pouco mais para áreas que hoje não estão tão favorecidas, né? Então, Rio Preto tem um contexto de cultura muito favorável para a implantação desses cursos. E a UFSCar potencializa isso, entende? Ela trazer produção cultural, por exemplo, faz com que todas essas atividades culturais vão contribuir mais ainda para a economia, mas já contribui, entende? Sim. É importante entender que já contribui, né? Então, é um pouco nesse sentido. Então, os projetos pedagógicos estão sendo feitos, de todos eles, com isso a gente vai conseguir comprar os equipamentos e contratar os primeiros professores, né? Então, essa é uma frente muito importante. Só falando de curso ainda, você estava me falando antes que nós vamos ser pioneiro num curso de inteligência artificial aqui em Rio Preto. Exatamente. Como que isso funciona? O que vocês estão idealizando? Isso é muito importante, tá? Isso apareceu muito forte nas reuniões e realmente fez todo sentido, porque o Brasil acabou de aprovar o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que é o PBIA, né, como o pessoal fala, né? Plano muito bem organizado, muito bem feito, prevê investimentos aí da ordem de 23 bilhões de reais, inclusive para a formação
de recursos humanos. Então tem uma meta lá de aumentar 5 mil vagas em 3 anos nos cursos relacionados à inteligência artificial. Então a gente já salta na frente. Nosso é o primeiro do país. O primeiro do Estado. Do Estado. Do Estado vai ser o primeiro com esse nome. Tem cursos já de ciência de dados e de computação que se direcionam, né? A UFSCar está desenhando um curso também no campus de Sorocaba, de inteligência artificial, mas ele vem muito a calhar para captar esses investimentos. Então, vai ter recursos para infraestrutura de inteligência artificial, para formação de recursos humanos, para inovação, inteligência artificial nas empresas, no serviço público. Então, o Rio Preto fica posicionado para captar esses investimentos, né, que nos próximos 5 anos vão ser aportados, né. É um tema assim que está na sociedade de forma assim, não volta mais atrás, entendeu? É inexorável. Veio que não uma avalanche. Veio, né? E a gente vai ter que saber lidar com ele, na educação, né? Na comunicação. Todo lugar, em tudo, não tem como a gente se cegar para essa realidade que chegou. Tem os aspectos éticos que são trabalhados no curso, né? A Sociedade Brasileira de Computação emitiu agora há pouco tempo referências para criar esses cursos, né? Onde os aspectos éticos e humanísticos, né, têm que estar presentes. Então, não é só um curso de computação, é um curso que vai olhar para a regulação disso, né, para os desafios do futuro que tem para a implementação disso, né, os cuidados que têm que ser aplicados, né. Então, é um campo, assim, muito interessante. E essa outra frente da engenharia Então, de um lado tem inteligência artificial, do outro tem engenharia de design, que é o primeiro curso do Brasil nessa área também. É um curso comum já no exterior, porque, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, eles já perceberam que a indústria hoje procura um profissional flexível capaz de propor soluções. Então, esse é um curso voltado em desenvolvimento de soluções. Então, você pegar os egressos da engenharia hoje, grande parte deles não trabalham na área específica que se formou, porque a indústria tem demandas mais flexíveis. Então, é um profissional que vai atuar de forma assim, mais ampla no desenvolvimento de soluções. Então, também tem um pioneirismo grande aí. E sem deixar de olhar para as questões sociais, né? Então, Rio Preto tem uma questão relacionada ao planejamento territorial e à expansão urbana, né? E relacionado às questões de habitação de interesse social, que também saltou, né, no levantamento que nós fizemos. Então, esse acoplamento da arquitetura com o serviço social é muito interessante para a gente garantir proteção social, pensando que isso são pessoas potenciais para contribuir cada vez mais com o desenvolvimento, né, da sociedade. Ou seja, se a gente dá melhores condições, né, para essas pessoas se desenvolverem, mais essas pessoas vão contribuir com o sistema produtivo. Então, tudo isso está interligado, né? Por vezes as pessoas têm uma tendência a setorizar essas coisas, né? Mas elas não estão, elas estão integradas. Cultura, bem-estar social e tecnologia estão integrados para que um território se desenvolva, entende? Então, isso tem todo um conceito associado, né? E me parece ser uma visão avançada esses cursos, né? Porque as pessoas esperavam, vai vir a UFSCar, vai ter engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia civil, física, matemática. Então, a gente partiu aí, acho que para um novo modelo. Exato. Porque a gente que vive educação superior, né? Eu antes de vir aqui para a UFSCar, eu estava como reitor da Federal do Rio Grande, lá no extremo sul, fui vice-reitor também, fui pró-reitor, estou há 15 anos na gestão de universidade pública, então, e sou professor também, por óbvio, né? Então, a gente vivencia essa realidade e a gente está vendo as transformações. Sim. Então, isso a reitora Ana Beatriz colocou muito fortemente para nós do grupo que a gente fizesse um campus atualizado em termos das discussões mais avançadas da educação superior. Então, a gente ficar reproduzindo coisas que a gente vê que estão gerando evasão estudantil, que não estão dialogando com a realidade do trabalhador. Então, os cursos não vão ser cursos integrais, vão ser ou matutino ou noturno, para que os trabalhadores possam trabalhar, porque o perfil hoje é um perfil de estudante trabalhador. Então, a gente precisa olhar para isso. Então, a reitora deu essa diretriz para que a gente fizesse um campus atualizado. E a gente vive isso, a gente discute isso. Então, não tem como você começar um campus do zero, como começou o Rio Preto, sem levar em conta essas coisas que a gente discute no nosso dia a dia, né? Então, a gente está bem esperançoso, assim, que a gente vai conseguir fazer um campus que faça sentido para a cidade e seja atual, né, em relação a essas discussões. Essa frente pedagógica está andando muito bem, em breve vai estar começando a contratação dos professores, né? Então, a gente vai ter professores de outros campi da UFSCar que querem vir para Rio Preto. Vai abrir concurso também? No final do ano início do ano que vem deve abrir o primeiro concurso, mas antes disso nós vamos precisar fazer essas remoções internas e redistribuições de outras universidades federais. Tem muita gente querendo vir para Rio Preto, o pessoal que saiu daqui gosta de Rio Preto, né? Toda semana a gente recebe e-mails, gente muito qualificada,
Claro que não é assim, não podemos ocupar todas as vagas de professor com redistribuição, né? A gente tem que fazer concursos públicos. Vai ser uma então vai ser um mix aí de remoção interna, redistribuição e concurso, né? Só voltando ao comecinho, você falou no começo que 10 cidades foram escolhidas para ter o camp. De São Paulo tem só Rio Preto? Só Rio Preto. Olha aí só. tem em Minas Gerais, né, Ipatinga foi, né, o outro campus aqui do Sudeste. Não sei se eu vou lembrar todos, mas do Sul, né, no Rio Grande do Sul, que é a região Sul, tem Caxias do Sul. No Sudeste entrou São José do Rio Preto e Ipatinga. No Centro-Oeste entrou Cidade Oriental, que fica bem pertinho de Brasília ali, que é a Federal de Goiás que vai encampar, Jequié, na Bahia, aí tem um campus em Sergipe, tem outro campus em Pernambuco, depois tem na região norte também, aí não vou me lembrar de cabeça, assim, teria que olhar lá, eu sei que ainda tem mais um no Nordeste, ou mais 2 no norte, se eu não me engano, que completam esses 10. Além de Rio Preto, a UFSCar já tem algum outro campus? Ela já tem. O primeiro foi São Carlos, né? Fazendo 55 anos. Araras, que foi criado em 1991. Depois teve o campus de Sorocaba, que foi criado em 2006. E o mais recente, 2012, Lagoa do Sino, que é município de Buri, região sudoeste ali, perto da Tapetininga, ali naquela região. Um privilégio tanto para Rio Preto. Exatamente. Né? Tem Rio campus Preto. da UFSCar, a Universidade Federal. Ela foi escolhida justamente pelo governo federal por essa experiência de trabalhar com vários campi, né? Bom, falamos aqui as aulas previstas para começar março de 2026, daqui um pouquinho mais de 6 meses. Como é que tá os preparativos para isso? Preparativo que eu digo, espaço físico, Exato. equipamento, mão de obra. Exato. Onde que vai funcionar inicialmente e quais os planos para ter um campus próprio, uma sede própria. Exatamente. Não, perfeito. Então a gente está com uma tratativa bem avançada com o Instituto Federal de São Paulo, né? A gente já definiu os espaços que a gente pode ocupar e o que nós vamos, né, compartilhar dentro daquele espaço ali, Jardim Congonha, se não me engano, ali onde fica ali o campus do Instituto Federal de São Paulo. ali pertinho. Legal. A gente tem andado bastante por lá, né? E então a gente já está com o layout dos espaços que nós vamos ocupar, né? Vamos começar a comprar os mobiliários, os equipamentos. Ali vai ficar a parte administrativa, né, do campus e as aulas devem iniciar ali. A gente está iniciando uma tratativa com a prefeitura, vamos apresentar uma proposta para a prefeitura nas próximas semanas para tentar utilizar o complexo da Swift para os cursos de artes, né? Que é um espaço muito bom assim, para isso, muito bom realmente, né? Então vamos torcer que seja possível, né? Não é tão simples porque a gente precisa de área dedicada, entende? No momento que você coloca atividades permanentes lá, precisa ter um pouquinho de área administrativa, né? Estoques, coisas que a gente tem que manter. Então, isso que nós vamos dialogar com a prefeitura, porque ali já existe um uso, né? Sim. Então, tem que compatibilizar esse uso com o que acontece ali. Então, os espaços provisórios devem ser esses 2, né? E a área definitiva, o prefeito Edinho, no final do mandato, doou uma área para nós, que era uma área do Partec, né? Mas aí nas discussões ela acabou se tornando uma área um pouco pequena, porque é uma área de 15 hectares, e ali é fronteira com a floresta estadual. Está na zona de amortecimento e tem uma prevalência grande de vegetação ali dentro. Então, ficaria dos 15 hectares uma parcela pequena que a gente poderia ocupar. Então, quando o prefeito Fábio Cândido assumiu, nós começamos a dialogar sobre a possibilidade de a gente trocar essa área, conseguir uma outra área, né? Queríamos inicialmente uma outra área do Partec, mas poderia comprometer o uso do Partec já previsto para aquelas áreas. E aí começamos a discutir, então, uma área que está hoje sob domínio da Unesp, que fica ao lado do Parque Tecnológico, entre o Parque Tecnológico e o IPA, que também faz fronteira com a Floresta Estadual, né? Mas que é uma área maior, né? Uma área de quase 30 hectares, 25 hectares, e que está em boas condições para ocupar. Ela não tem grandes manchas de vegetação, né? Mas ela está na zona de amortecimento, então precisa ter uma série de cuidados, Sim, né? mas por ser maior, facilita. Maior aí, e né? com menos vegetação permanente dentro da área, né? Assim, com poucas restrições de ocupação, muito bem localizada, né? Porque isso a gente tem que pensar também, né? Teve debates assim, por que não colocar na Zona Norte, que é uma área já desfavorecida e tudo, ou outras regiões da cidade? E a gente precisa pensar muito no estudante, né? Porque a gente falava de evasão e transporte para o campus é uma condição, um fator de evasão, por vezes, entende? Então, não havia áreas públicas na Zona Norte passíveis de ocupação do campus. Então, a gente acabou chegando nessa área, que é uma área
onde tem uma boa condição de estudante de qualquer região da cidade chegar ali. Uma área de fácil acesso. De fácil acesso, exatamente, né? Então isso acabou pesando para ser ali realmente, né? Então a gente já está com um plano de ocupação dessa área. Hoje de manhã nós apresentamos, veio toda a nossa equipe de gestão ambiental e de infraestrutura para apresentar o planejamento de ocupação dessa área. Aliás, a gente tem, desculpa te interromper, só pedir para o Flávio, a gente tem umas imagens aí dessa reunião hoje de manhã. Lá no Partec, foi? Não, ela foi lá no Instituto de Pesca, que é onde tem se reunido o Conselho Consultivo da Floresta Estadual, do Noroeste Paulista, e da Estação Ecológica do Noroeste Paulista, que são as unidades de conservação que são ali próximas, né? Então foi uma reunião muito produtiva, a gente pôde apresentar e entender um pouco melhor que restrições existem, né? Dialogamos lá sobre o plano de manejo, que já está regulado, as diretrizes de ocupação. É uma ocupação extremamente sustentável que nós estamos propondo, né? Com cinturão verde, com baixa proporção de ocupação do terreno, né? Como são os campi em geral da UFSCar e tudo, né? Uma ideia de acesso já colocada, né? Claro que depois vem todo o trâmite com a prefeitura para aprovação disso, né? Mas foi uma primeira conversa muito bem recebida, né? Nós vamos formalizar agora o pedido de análise deles, desse processo, para já ter essa etapa já definida e a gente seguir tranquilamente depois na diretoria de obras, né? E um investimento vultoso, né? Que chega aí a 60 milhões de reais. São 50 milhões para construir dentro desse espaço, né? E 10 milhões de equipamentos que nós já estamos comprando, né? Móveis, equipamentos, computadores, né? Laboratórios, já estamos começando a comprar. E esse dinheiro está carimbado, está carimbado, ele já está aberto na universidade, né? O mecanismo chama termo de execução descentralizada. Então ele vem, é um recurso extra-orçamentário, entendeu? Ele não roda no orçamento anual. Ele tem um prazo para a gente utilizar, o prazo é curto, né? A gente tem que empenhar esses recursos até o fim de 2026, por isso que a gente está correndo e pedindo, né, agilidade das instâncias para avaliar os projetos para a gente colocar. Então, o domínio dessa área deve acontecer nos próximos meses, né? Já há um acordo entre o UFSCar, Unesp e Prefeitura Municipal, então nós estamos formalizando os documentos. Em breve a gente vai poder noticiar a assinatura desse termo de cedência, né? E aí vamos poder anunciar já cronograma de obras, né? E tudo para ocupar, porque um campus universitário como esse, ele, como a gente falou no início, né, ele dura por séculos. Sim. Então ele precisa. E não é todo dia que a gente vê nascer um campus universitário federal, né, uma universidade pública. E Rio Preto, pela força que tem, esse campus vai crescer muito, né? E vão ter muito mais cursos do que esses 9 que a gente falou. Então a gente precisa pensar bem essa estratégia de ocupação, né? Está andando muito bem, então vai ter essa análise aí do Conselho Consultivo da Floresta, né? E depois nós vamos tramitar, assim que a gente tiver a matrícula, né, dessa área definitiva para nós, a gente vai tramitar na Secretaria de Obras e, se tudo correr bem, esse ano ainda a gente tem licitação aberta para construir a entrada da universidade, o pórtico, né? E começar. E a partir do ano que vem os prédios. E essa licitação e essa obra, enfim, a coordenação e tudo mais que envolve a obra é a cargo da própria UFSCar mesmo. Isso, né? O governo repassa os recursos, a gente faz os projetos, né? Então a gente está nessas diretrizes iniciais, né? A gente já mostrou como é que a gente pensa em ocupar o terreno. E aí, estando tudo certo com isso, a gente começa com os projetos executivos e licitações, né? Isso deve levar aí de 2 a 3 anos para ficar pronto. E aí a gente vai para o nosso espaço definitivo lá e vai ser muito bom, porque a gente tem uma interação boa com o Partec, estamos construindo uma interação muito boa com a Unesp, com a Floresta, né? O campus transversal a esses cursos tem o eixo de resiliência e sustentabilidade. Então, vai haver projetos de extensão, vai haver projetos de pesquisa, atividades acadêmicas na floresta, nas estações ecológicas, projetos que possam contribuir com a condição ambiental daquele lugar, renaturalização de nascentes. Então, tem muita coisa boa aí para desenvolver. E a própria área de tecnologia, inteligência artificial, interagindo com as incubadoras ali, as empresas de tecnologia do Partec, né? A gente quer deixar um processo curricularizado de pré-incubação, né? Então, a gente está afinando isso melhor, até se vai ser esse mesmo termo, que é um passo antes delas ingressarem no Partec, entende? O Partec hoje faz pré-incubação, a gente, né, gostaria que todos os nossos estudantes passassem por esses conteúdos de inovação e empreendedorismo, mas que não seja só uma aula teórica de empreendedorismo, que eles possam desenvolver a atitude empreendedora, né, que é basicamente você enfrentar um problema com conhecimento e apresentar soluções que sejam viáveis, né? Então isso a gente pretende também implantar, né, junto com... São essas grandes plataformas, né? Na área de cultura tem a incubadora cultural, que eu mencionei, na área de tecnologia, pré-incubação, né? E na área social, um escritório de assistência técnica social
para atender questões de autoconstrução, né, principalmente na habitação de interesse social, para que as pessoas possam ter uma condição melhor de moradia, né? Queria que você falasse, bom, estamos aí, como eu disse, 6, 7 meses, 8 meses do início das aulas, né? Tomara que vai dar tudo certo. Isso. O ingresso, como que Isso, que os interessados já têm, as pessoas já podem se inscrever, porque parece que é via Enem, né? É via Porque o Enem, Enem exatamente. É agora, né? A gente divulgou, né, para o pessoal se inscrever no Enem, é a forma que a UFSCar usa, né, de fazer o ingresso, né. No ano que vem vão abrir, a gente não vai poder abrir as 560 vagas, né, porque a gente está nos espaços provisórios e as salas não são salas para 30, 35 estudantes. Eu ia te perguntar, né? qual vai ser a capacidade inicial. Perfeito. E depois, quando tiver... Definitivo, né? Então, no provisório, nós vamos abrir o ano que vem, por enquanto, só o noturno, né? Porque a gente já quer consolidar essa ideia do curso noturno, atendendo também... Das 3 áreas já. Das 3. Então, vão ser 30 estudantes de cada um dos 3 cursos. Então, o ano que vem são 90 vagas que vão ser abertas pelo Enem. Então, o estudante presta o Enem. Então, a inscrição já passou, né? A gente divulgou bastante, espero que o pessoal tenha se inscrito para fazer o Enem. A inscrição já foi, né? A já prova foi. que eu falei, a prova agora é em novembro. Agora em novembro. Em novembro, né? E então, depois, com a nota que a pessoa tira, ela aplica num sistema que chama SISU, que é o sistema de seleção unificado, né? E ele ali vai aparecer o campus de Rio Preto, as suas vagas e as vagas dos cursos, né? Então ele ingressa ali, ele coloca ali a nota dele do Enem, ele enxerga todo o sistema federal ali, né, com a nota do Enem, mas vai estar lá o campus de Rio Preto e ali ele escolhe, aquilo fica rodando, né, para ver as listas, as classificações vão mudando porque os estudantes é um processo que gera uma expectativa nos alunos, aquilo ali. Mas ao mesmo tempo é interessante a gente ver os estudantes, no fundo eles gostam porque está atual assim na dinâmica deles, né? Eles vão brincando com a nota ali. Enfim, vai estar lá o campus e aí a gente espera selecionar esses primeiros 90. A partir de 2027 já deve começar o matutino também, né? Então aí a gente deve fazer 30 noturno e 30 matutino. Né? E aí, quando o campus estiver pronto, aí a gente vai ter as 560 distribuídas por esses 3 cursos, matutino e noturno, né? Então, é o mesmo curso, só que matutino e noturno. Então, vamos pensar que a gente abra 100 vagas para o bacharelado interdisciplinar de artes, 50 de manhã, 50 à noite. Aproveitando esse gancho de estudantes, quando tiver tudo, enfim, consolidado, concluído, campus pronto, tem ideia de moradia estudantil, alguma coisa? Eu sei, importante. Eu vi porque até a Unicamp agora parece que comprou uma área enorme atrás da própria moradia ali para ampliar e... A política de moradia estudantil ela é muito importante, né? Assim, tem estudos que mostram que ela é uma política... das políticas de assistência estudantil é das que mais traz benefício para o rendimento, né? O estudante que mora em casa de estudante, em moradia estudantil, ele tem um bom rendimento normalmente porque ele vivencia, né, o campus de forma integral, né? A UFSCar tem uma política de moradia que ainda está sendo discutida em relação aos campi. Tem moradia estudantil por enquanto só em São Carlos, né? E isso é um tema que está sendo trabalhado. Mas a UFSCar tem uma política de assistência estudantil muito robusta, né? Então, os estudantes de Rio Preto já vão ter acesso, aqueles que têm vulnerabilidade, né, a bolsas de assistência estudantil, alimentação, né? Então, tem os diferentes níveis de alimentação gratuita ou parcial que ele recebe, né? A gente está conversando lá com o Instituto Federal para utilizar o restaurante universitário deles, né? Se a gente for na Swift, a gente vai ter que pensar ali, a gente pode tentar estabelecer uma parceria com o SESI, que está ali do lado e tem, né, infraestrutura, enfim. Sim. Então, a assistência estudantil na UFSCar ela é muito robusta, né? Então, são muitas as políticas, né, que a gente tem para o estudante com deficiência, né, para o estudante vulnerabilizado, então tem bolsas, né, tem alimentação. Então, tudo isso compõe ali um conjunto de benefícios estudantis para a população vulnerável, né, que não são só os cotistas, né? Porque no SISU você tem a identificação das cotas, né, sociais e raciais, né? Então, isso muitas vezes o estudante, às vezes vulnerável, ele entra pela ampla concorrência. Então, você não pode só vincular o cotista. Por exemplo, a UFSCar hoje tem quase 60% dos estudantes oriundos de escola pública. Então, parte deles estão entrando pela ampla concorrência. Então, não pode ficar fora. Então, como é que eles acessam a assistência estudantil? Por editais. Então, no edital é que ele coloca a condição socioeconômica dele e aí a equipe lá analisa para ver se ele tem acesso, né, aos benefícios ou não, né? Então, isso vai estar já disponível para São José do Rio Preto, para os estudantes que ingressarem, né? Perfeito, gente. Estou conversando com o
o professor, o futuro diretor do campus da UFSCar em Rio Preto, Danilo Giroldo. Você falou, Giroldo, que futuramente novos cursos podem vir a Rio Preto. Você acha que a tendência desses novos cursos é dessa visão que você me disse, de coisas dos tempos atuais, ou de repente pode pintar um curso mais convencional aqui? Isso tudo, Alexandre, vai claro, depender... é especulação Claro, ainda, vai depender mas... muito do perfil dos professores que chegarem, né? E como isso vai nascer ali, né, nessa comunidade que está chegando, né? E também das nossas condições de apoio que a gente possa ter para estruturar esses cursos, né? Então, existe muita demanda para mais cursos tecnológicos, novas engenharias, biotecnologia ou uma engenharia biomédica, que a região tem vocação, né? A própria área de gestão tem uma demanda grande também, né? Que a gente mapeou, não deu para abrir nesse momento, ela perdeu força na análise dos critérios ali em frente às outras, né? Mas é uma área muito importante para a cidade, né? Então, pensando na área de gestão como um todo, por exemplo, gestão de agronegócio, gestão de empreendimentos inovadores. Então, esse é uma frente importante também. É claro que ele vai se encaixar no modelo de ciclos, né? Então, provavelmente sejam as licenciaturas, tem muita demanda por licenciatura aqui, embora a Unesp tenha uma atuação forte na licenciatura, existem ainda algumas lacunas que eventualmente a gente poderia ocupar, né? Então, vai depender muito de como convergirem as parcerias, né? Então, a prefeitura tem demandado bastante novos cursos para a gente, né? Olhando principalmente para isso, né? Para a área tecnológica e para a área do agronegócio, né? É que essa área do agronegócio, são cursos que não são simples de implantar com qualidade, né? Você precisa de áreas experimentais, tudo. Então, se eventualmente no futuro a gente conseguir ocupar parte da área do IPA, que faz fronteira ali com essa área que nós vamos ocupar, ali tem grande potencial para instalar cursos na área de agrárias, né? Essa área atual nossa é um pouco difícil pensar em canteiros experimentais ali, porque ela não é tão grande. Até porque a área do IPA já foi ali, Instituto Exatamente. Penal Agrícola, né? E ela tem, a ali prefeitura recebeu, mais, né? a prefeitura recebeu essa matrícula com essa incumbência também de ter ali pesquisa, ensino na área das agrárias, né? Então, vai depender muito o futuro desse curso de como as coisas forem se desenrolando, entendeu? Em termos de parcerias e o perfil do corpo docente que chegar, né? Tem outras demandas também por curso na área de humanidades, né? Se fala muito sobre ciências sociais, história, porque são cursos, isso eu esqueci de falar na área de artes, né? O estado de São Paulo tem pouquíssimos cursos na área de artes, pouquíssimos. Então, você vai ter concentrado isso em São Paulo, áreas públicas, você vai ter a Unesp, a USP em São Paulo, capital, a Unicamp, né? Alguma coisa da Unesp ali em Bauru e tudo, mas é muita carência realmente na área de artes. E assim, cursos de humanidades também. Se pegar cursos de história, por exemplo, são pouquíssimos cursos que tem. A gente tem esse mapeamento, né? Então, tudo isso vai ficar no radar. Essa área de humanas ainda existe uma demanda por ela? Existe. História, sociologia, ciências sociais? Por incrível que pareça, assim, é o que eu falo sempre, né? Tem dois momentos que a gente olha isso. O mercado ainda demanda isso? Exatamente isso que eu ia te falar. Tem a questão da procura e tem a questão do mercado. Quando a gente olha para a procura, como são muito poucos cursos públicos, você encontra muita procura. Então, você pega, por exemplo, esse curso de Ciências e Humanidades que nós colocamos, né, interdisciplinar. Ele só existe na Federal do ABC. Ele é o curso mais procurado hoje do FABC. Ele teve uma proporção assim, enorme de procura, porque são muito poucos que são ofertados. E a juventude chega com os sonhos dela, querendo, né, de tudo. Mundo, às vezes a gente acha, às vezes a gente quer pensar por eles, entendeu? Sim. E às vezes pensa muito pela nossa realidade. Então fala assim, eu tenho uma vocação mais, por exemplo, eu sou biólogo, então eu tenho um olhar sempre mais ambiental. Para mim, a área ambiental é a área mais importante, mas assim, eu não sou a realidade toda, né? Então a gente às vezes olha e opina muito pela nossa bolha, mas a juventude procura curso de arte, procura curso de humanidades. Então, isso é uma coisa, procura. Para a gente existir, a gente tem que ter procura, porque se a gente não tiver estudante, tiver banco vazio, com toda essa estrutura instalada, esse investimento é muito ruim. O mercado é uma coisa muito difícil da gente, ou o mundo do trabalho, da gente aferir. Então, a gente também, na academia, tem uma tendência de querer direcionar. Não, o estudante ele vai passar por esse percurso porque lá ele vai atuar dessa forma no mundo do trabalho. É uma certa ilusão isso. Não estou dizendo que não tenha que ter. Tem que ter uma lógica formativa e um perfil de competências que você desenvolve. Um objetivo. Só que a gente não controla muito depois que ele sai também, entende? Então, esses cursos interdisciplinares
eles foram muito questionados no início. Tá, mas esse camarada vai fazer o quê no mundo do trabalho? Como é que a gente formou? Que perfil ele tem? E é um perfil flexível, e o que a gente vê é o mundo do trabalho absorvendo essas pessoas. Sim. Então, hoje, né, nesse mundo mais contemporâneo, a gente percebe assim, que você dá competências interdisciplinares e flexíveis, ajuda ele a se colocar no mundo do trabalho. Ele vai fazer uma entrevista, ele vai se diferenciar, entendeu? Porque ele vai mostrar, ele sabe um pouquinho disso, sabe um pouquinho daquilo outro. E a prática é que vai, né, desenvolvendo ele. Então, eu acho que há, sim, ainda muita procura. A área de humanidades é uma área que a gente tem que olhar. Cursos de políticas públicas, relações internacionais, por exemplo, é um curso muito procurado hoje em dia, né? O próprio curso de economia, né, assim, pensando a amplitude, né, do que são ciências econômicas. Então tem muita coisa, eu acho que pode ser o futuro do campus. E tem que tirar uma pecha, vamos dizer, né? Você faz o quê? Eu sou músico. Mas você trabalha com o quê, né? Exatamente. Trabalho com música. Exatamente, a gente não pode condenar, né, os nossos estudantes ao que a gente pensa, né, que são oportunidades. As pessoas vão construir o seu caminho, né, e sendo bem informadas, né, a gente fala disso, essa atitude empreendedora é muito importante, né, em todos os espaços, inclusive no público, ou seja, a pessoa não se conformar, né, então tem um determinado problema, ela construir uma solução para aquele problema, né. Então eu acho que, né, claro que a gente tem que olhar, né, para o mercado, para o mundo, para as tendências, né? Mas, assim, sem a gente predestinar, entendeu? Tanto quanto a gente pensa. Nesse curso de artes, eu falei, eu citei músico aqui, eu tenho muitos amigos músicos. O pessoal quer esse curso. Está incluído, vai ter música aqui? Esse primeiro momento é artes cênicas. Artes cênicas e produção cultural. Produção cultural. A gente tem um abaixo-assinado ali que o Renan nos entregou no dia da audiência pública, né? 1.600 assinaturas, né? Realmente tem uma potência muito grande. Aqui na Conferência de Cultura fomos novamente cobrados, né? E ele perdeu força em relação aos demais, porque um dos critérios que a gente utilizou para escolher os cursos é também não sobrepor tanto com o que a UFSCar já oferece, né? E também não é um curso tão trivial de se implantar, né? Assim, ele tem complexidades, né? Principalmente o bacharelado, mas também a licenciatura. E a UFSCar tem, em São Carlos, uma licenciatura em música que ainda busca se consolidar, ampliar quadro, abrir programa de pós-graduação e tudo. Mas ele tem uma demanda social muito grande. Muito grande. Desde o erudito, né? Sim. Todas as matizes aí. Então é muito interessante, né? E eu diria que na área de artes é a bola da vez para o futuro, entendeu? O secretário Robinho também cobrou da gente e tal. Falou, Robinho que é músico, né, a secretaria também. É parceira, a gente tem estrutura, a gente compartilha, vamos conversar. Eu falei, não, vamos discutir, não tem problema. O pessoal vai chegar, vamos conversar, né? Daqui a pouco se viabiliza, né, a implantação dele. Área de pesquisa, pós-graduação, mestrado, doutorado, isso está nos planos também? Sim. Pode já abrir alguns núcleos de programas que já existem, né? Então, por exemplo, a área de arquitetura, nós temos um programa de engenharia urbana que é um programa excelente. Muitas pessoas aqui de Rio Preto, inclusive, fizeram teses aqui sobre o território, né? E fazem, e são egressos de lá. E esse programa, por exemplo, como nós temos o curso de arquitetura, pode-se pensar em ter um núcleo desse programa aqui já ao começar a ofertar rápido isso, né? Mas isso também depende do perfil de professores que chegar, porque a pós-graduação ela é muito regulada no Brasil, né? Então você não tem tanta autonomia para abrir cursos de pós-graduação, você tem que ter professores com produção científica, com histórico, né, de orientação e tudo, enfim. Então isso vai ser analisado, mas vai acontecer, indiscutivelmente vai acontecer. A área de serviço social, por exemplo, tem uma demanda enorme por pós-graduações na área de serviço social, então a gente acredita que vai crescer bastante para isso, na área de artes também, na área de tecnologia também, né? Então, pós-graduação vai vir, porque isso é importante diferenciar, né? A universidade, ela tem essa característica, não é só o ensino, entende? Tem necessariamente a pesquisa e a extensão na atuação dos docentes, né? Então, vai acontecer, né, no tempo, mas isso depende como esses professores vão se organizar em grupos de pesquisa, né, para daí proporem os problemas de pós-graduação. Tem um prazo para a escolha desses professores, ser anunciado, vem o doutor tal, o mestre tal? Então, vai ser, assim, são 40 vagas de professores que já estão definidas para o ano que vem para Rio Preto, né? A gente acha que metade, mais ou menos, dessas vagas devem se preencher por remoção e redistribuição, outra metade por concurso, provavelmente, né? E tem essa demanda para se remanejar, assim? Tem muita demanda. Não, eu digo, tem mão de obra disponível, você não vai prejudicar outros
Aí o que acontece? Desfalcar, não Isso, não, mas aí desfalcar. a redistribuição é assim, vamos dizer que tem um professor lá na Federal de Uberlândia, muita gente de Uberlândia quer vir para Rio Preto, muita gente do Triângulo Mineiro aqui quer vir para Rio Preto, são as grandes Todo mundo quer vir para Rio Preto, muita né? gente. Eu chutaria aí que eu já tenho talvez entre 50 e 100. Eu até vou contabilizar esse número para ter na mão. Vou E essa checar definição fica a cargo de quem? Então, do a gente faz um edital. universitário. A gente faz um edital, que é um edital simplificado, é uma chamada, né, Sim. de interessados, e a gente vai ver os perfis que se adequam, né, ao que a gente precisa para atuar ali. Então, tem gente de todo lugar, assim, e de todas as áreas. Então, eu posso dizer que já teve gente de artes cênicas, da produção cultural, do serviço social, da arquitetura, das engenharias, né, e da inteligência artificial. De todas as áreas tem pessoas interessadas em vir. Se elas vão conseguir, se vai ter aderência e se conversa com os primeiros perfis, aí é outra história. Aí é o edital que vai falar, né? A banca que vai falar. Mas tem muita gente, e gente boa, viu? Gente boa. Coordenadores de pós-graduação que estão em outras áreas, pesquisador na pesquisa, a gente tem um tipo de um selo assim que identifica os pesquisadores de excelência, né? Que é uma bolsa que o CNPq concede para pesquisadores de excelência, chama Bolsa Produtividade, né? Então ela tem vários níveis, né? Ela começa lá com nível 2, depois nível 1D, 1C, 1B e 1A. O pesquisador 1A é o pesquisador de mais excelência que existe no Brasil. Né? E a gente tem professores, bolsistas de produtividade, 2 ou 1, procurando. Olha só. Querendo vir. É o famoso ganha-ganha, né? Rio Preto está ganhando demais com esse campus. E quem vem para cá também ganha não dá com a qualidade de vida que a gente tem aqui. Não dá para fechar os olhos para essas pessoas, então a gente tem que realmente promover redistribuições, mas também tem que promover concursos públicos. Tem, né, uma juventude aí, eu já fui egresso desse momento, terminar um doutorado, por exemplo, para quem quer seguir carreira acadêmica, você fica louco procurando concurso, entendeu? Sim. E gente muito boa sendo formada, nova, cheia de gás, cheia de vontade, que a gente não pode abrir mão desse perfil também. Ô Giroldo, aproveitando esse gancho que falou de você, fala um pouquinho do teu currículo, da tua história, como você foi escolhido para ser o diretor, ou você escolheu, como você disse, eu quero ir para Rio Preto, como é que foi essa... Não, assim, minha família, ela é eu cresci em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, né? Eu só nasci em São Paulo, mas minha família eu tinha menos de um ano, eu fui para Campo Grande, cresci lá, toda a minha infância e adolescência foi lá, né? E eu voltei depois para o estado de São Paulo para estudar, e aí fiz a minha graduação, meu mestrado, meu doutorado na Universidade Federal em São Carlos, né? Então, sou graduado em Ciências Biológicas, mestrado e doutorado em Ecologia e Recursos Naturais. Tive a oportunidade de fazer um estágio no doutorado na Universidade de Oslo, na Noruega, que foi transformador para a minha vida, assim, né? Porque você vivenciar um país com grau de desenvolvimento que tem a Noruega é transformador, assim, né? A forma como eles pensam o mundo, como eles pensam o trabalho, inclusive, né? Então, essa foi a minha formação acadêmica. Eu tive depois ainda um ano de pós-doc em São Carlos. E aí, nisso que eu falava de procurar concurso, né? Eu saí prestando concurso no Brasil todo, porque eu queria carreira acadêmica, eu não podia esperar aparecer uma vaga em São Carlos para mim, onde eu já estava... Então, aí eu acabei indo lá para o Rio Grande do Sul, né? Para o extremo sul, que é a Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, que está ali a 200 quilômetros do Uruguai, né? Do Chuí, está bem pertinho ali, né? E é um lugar maravilhoso de trabalhar, né? Eu gosto muito daquela região, né? Realmente é uma região muito particular. Passou muito frio lá? Muito frio. No verão faz muito calor. Ali é o bioma Pampa, né? E é litoral também, então, para eu que sou da área ambiental, ela tem uma complexidade ambiental muito legal. E uma universidade muito boa de trabalhar, né? Então, lá eu consegui desenvolver minha carreira acadêmica, orientar a pós-graduação, trabalhar em pós-graduação, projeto de pesquisa aprovado e tudo, mas acabei seguindo uma trajetória na gestão, né? Então, ali com 6, 7 anos de universidade, porque eu tenho uma trajetória de movimento estudantil também, e esse movimento estudantil, ele prepara a gente também um pouco para a gestão, porque a gente fica com conhecimento da universidade. Então, ali quando eu estava ali com 2 anos ali, eu já assumi chefia de departamento, depois direção do Instituto de Ciências Biológicas, depois fui convidado a ser pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, aí tive um mandato como pró-reitor de pesquisa. Então, toda a área de inovação, eu trabalhei muito ali pela área de inovação da universidade, essa parte de empreendedorismo, inovação, parque tecnológico, incubadoras, eu trabalhei muito por isso, desenvolvimento territorial, arranjos produtivos locais, né? Depois tive 2 mandatos como vice-reitor, de 2013 a 2020, e um mandato como reitor. 2021. Aí eu era colega da reitora Ana Beatriz, né? Pela minha aderência com São Carlos, a gente se aproximou, né?
e ficamos muito amigos lá na nossa Associação Nacional dos Reitores, né, que é a Andifes. E eu já não queria realmente me reeleger lá. Eu tinha essa ideia de ter um mandato só como reitor, porque eu já estava 15 anos na gestão, né? E entendia que eu devia, né? Estou com 50 anos, né? Então achava que eu devia ter outros desafios, né? Mas nem imaginava nada de Rio Preto, estava assim, que nem sabia que ia ter campo. Conhecia Rio Preto porque no trajeto aqui para Campo Grande eu passava assim por aqui, né? Eu por vezes fui de avião, né? Então conheci o aeroporto e sempre ouvi falar muito bem de Rio Preto, né? Da pujança do município, né? E aí já tinha decidido não me reeleger quando o governo lançou o PAC. E aí foi que a reitora Ana Beatriz me fez o convite. Falou, olha, quem sabe, já que você não vai se reeleger, quem sabe você vem e eu vou precisar de alguém com experiência, né, para implantar esse campus, né, para coordenar a implantação. Eu falei, conversei com a família, né, e aí a gente decidiu voltar aqui para o interior de São Paulo, que é um lugar que a gente gosta muito. Eu gosto muito lá do Sul, né, mas assim, devo muito ao UFSCar, né, eu digo sempre que tudo que eu sou na minha vida eu devo ao UFSCar. Não fosse a formação social, política, acadêmica, né, e cultural que eu tive na UFSCar, eu seria uma pessoa completamente diferente, né. Então, poder devolver para a UFSCar isso também, para mim, foi assim, acho que ficava uma trajetória bonita, né. Então, assumimos o desafio de voltar e agora é isso. Agora eu vou assumir a direção do campus em breve, né. E devo ficar aqui por Rio Preto para... E quando você muda para cá? Porque você tá num vai-vai toda eu tô no hora, vai-vem, né? Isso, esse ano deve ficar assim, a partir do início do ano que vem. Aí eu devo ficar toda semana aqui de segunda a sexta, né? Minha família ainda deve ficar em São Carlos para não atropelar tantas mudanças com as crianças, né? Então, o ano que vem ainda devo ficar indo e voltando e aí decido pela mudança definitiva. Maravilha, gente. Tá então o doutor Danilo Giroldo, futuro diretor do campus de Rio Preto da UFSCar. Rio Preto se sente privilegiado de ter não só a UFSCar, mas uma pessoa com seu currículo, com seu gabarito. Legal. Bom, muito bom, um privilégio para nós. E é isso, gente. Aulas começam em março de 2026, um começo, claro, pequeno aí, mas com um futuro promissor pela frente. Giroldo, obrigado, boa sorte. O que precisar da Câmara, da TV Câmara, estamos sempre à disposição. Se quiser falar mais alguma coisa, não, é só agradecer o espaço mesmo, Alexandre, e parabenizar vocês pelo trabalho, né? O espaço para nós é muito importante e certamente a gente quer estar presente aqui, né? Conforme o campus for se desenvolvendo também, a gente manter essa relação que tá muito legal. Legal, não vejo a hora de eu ir lá cobrir a inauguração vai ser muito legal. Da UFSCar em Rio Preto. É isso aí, gente. Essa edição do X da Questão fica por aqui. Mas se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite, amanhã às 7 horas da manhã, mas desde já está disponível nas nossas redes sociais. E depois você acompanha ao longo da nossa programação. Sempre lembrando que você pode enviar mensagens para a gente com sugestões de pauta, entrevista, reportagem, o que você quiser. O número está aí na tela. E as informações aqui da Câmara você encontra no nosso site, que é riopreto.sp.leg.br. É isso aí, o programa de hoje teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Marco Simal, o GC da Renata Arantes, o controle mestre do Fernando César e o áudio do Flávio Furlaneto. Valeu, gente.